Banco do Brasil agora, né? Tá barato ou tá caro? O preço teto, ele é uma referência para te dar uma margem de segurança. Que você falou, pô, mas a Aloise não tá aportando, mas o preço teto tá falando para aportar. Se a gente pegar o preço teto médio de Banco do Brasil já para o ano que vem, quando virar o ano que você faz os preços teto de 6 anos, a média, vai dar a próxima. Recebi hoje uma pergunta na minha caixinha lá do Instagram. O cara falou assim, pô, eu tô com 67% de lucro em Banco do Brasil. Vendo pra comprar uma outra mais barata e depois volto. Do Brasil. Aí eu falei, cara, é igual você cortar uma árvore, uma laranjeira que te dá um monte de laranja. Você cortou, no dia seguinte ela não vai mais te dar laranja. Pois e você quer a laranja. Então não faz sentido. Como que vocês olham isso? Vocês venderiam o Banco do Brasil cara, ou não? Não, jamais. Eu sou acionista do Banco do Brasil desde 2008. Então você passou por maus momentos também. O Banco do Brasil, a bem da verdade, hoje ele é muito bem falado. Todo mundo adora o Banco do Brasil, todo mundo ama o Banco do Brasil, é aquela maravilha, dá um baita de um ROI, carteira redondinha e tal. O Banco do Brasil nem sempre foi isso, não. Acho que... Olha lá, em 2015 tinha ROI 2015, de 8. Exatamente, um ROI péssimo, né? Só que, obviamente, como a gente sempre fala, a empresa é um organismo vivo, ela não fica lá esperando cair o caos na cara, tipo... As pessoas que estão lá nessas empresas, elas se mexem para fazer o negócio girar, para ganhar cada vez mais dinheiro. E só usufrui disso quem fica casado com essas empresas. Você nunca vai colher bons resultados em 1, 2 anos. A gente está falando sempre de 10, 20 anos. A gente sempre cita o Morgan Housel, hoje especificamente. A gente fala do Morgan Housel, ele fala do livro Psicologia Financeira, que é muito legal. E ele fala uma coisa que ele me marcou totalmente. Ele fala que ele não procura ativos que dão um maior retorno em dividendos num curto, médio prazo. Ele procura ativos que ele quer um retorno, que ele busca um retorno aceitável, mas que ele saiba, ou pelo menos ele imagine que vai durar pelos próximos 100 anos. Por conta justamente desse juros sobre juros que ele vai ganhar pelo máximo tempo possível. Quando essa pessoa que te perguntou isso, assim, quando ela ameaça vender a ação, ou ela quer vender porque ela provavelmente é nova no mercado, ou ela não tem uma estratégia bem definida, ela pode até ser que ela venda, a ação caia, ela vai lá e recompra. Pode dar tanta coisa errada. Ela pode vender a ação. Cenário 1, ela pode vender a ação cair, por exemplo, para 35, ela comprar a ação e para 28 ela reclamar porque devia ter esperado mais. Exato. Ela pode vender a 45, a ação pode ir para 70, desdobrar por 2 e ela pode reclamar porque ela vendeu. Ou ele nunca mais comprar e não receber também. Ele nunca mais comprar. E o pior, pagou imposto em função disso, foi acima de 20 mil reais. Você montar uma posição boa. E esse imposto que ele pagou vai fazer diferença nos próximos 100 anos, como diria o Morgan Housel. Então você vai deixando de pagar esse imposto, você só tira ação boa do mercado e vai acumulando, é isso que vai fazer você se aposentar em algum momento, né? Só que a galera fica excitada, né? Principalmente os novos investidores aí, eles encaram... A pior coisa que pode acontecer é alguém comprar e a ação subir, principalmente para o iniciante. O cara compra, a ação sobe, sei lá, 50%. Ele não sabe o que fazer, ele não tem estratégia, ele tá excitado porque, puta, subiu pra caramba, ele não sabe o que ele faz, se ele vende e sobe, ele fica maluco, se ele não vende e cai, ele fica maluco. Então, a gente respeita todo tipo de estratégia. Se o cara quer ser day trader, tudo bem. Se ele quer comprar Bitcoin, tá tudo certo. Se ele quer investir em tesouro direto, tá tudo certo. Mas a gente tem plena convicção de que a nossa estratégia vai fazer você deitar na cama à noite e vai dormir tranquilinho. Sabe por quê? Porque se você se cadastrou no RI das suas empresas, elas vão lá dar a data do dividendo, você vai lá, vai receber, vai recomprar. E assim tem que ser a bolsa, é investimento de longo prazo. A pessoa que está querendo ficar rico do dia para a noite, vai empreender talvez, né? Não, bolsa não é o lugar. Exatamente. Acho que E tem só mais uma coisa interessante, que é o seguinte, a estratégia, quem segue a estratégia, ela naturalmente ela vai ter momentos de rentabilidade muito alta. Isso vai acontecer de forma natural. Isso não é objetivo nosso em nenhum momento. Mas vai acontecer... É a consequência, na verdade, de ter boas empresas. É a consequência, isso vai acontecer. Igual aconteceu com o Banco do Brasil e muitas pessoas que foram comprando lá nos 29, 30, por aí então chegaram lá, bateu 50 prata, o cara começa a coçar a mão. E o que acontece muitas vezes? Os que vendem o ativo, né, ele tem um volume normalmente grande de grana, né, e ele precisa realocar isso. E aí é o momento que começa a ter problema, porque ele vai realocar aonde?
É difícil você conseguir um alinhamento dos astros para você pegar uma empresa boa que você conhece e realocar esse dinheiro na empresa boa que você conhece, que é boa pagadora de dividendo. E na maioria das vezes o que o cara faz? Ele pega esse dinheiro, ele joga numa empresa que ele não conhece muito bem. Ou que foi muito amassada, que tá muito lá para baixo, que o cara nem sabe por quê às vezes. Exato. Né? Ou uma empresa que ele fala que acha que é a próxima porrada. E aí é onde ele perde. O problema tá no achar, né? Achar muitas coisas que é o problema. Esse é o problema. Então você tá trocando algo que você já tem uma experiência, você já conhece aquilo lá, né? Para algo que normalmente você não tem o domínio. Então fica quieto, vai acumulando, vai deixando o dividendo entrar, né? O legal da nossa estratégia, que a gente sempre fala, é para você ir construindo. Você vai construindo o seu patrimônio, você vai construindo a sua aposentadoria. Quando a pessoa, e essa pergunta é muito recorrente, a pessoa fala assim, pô, eu vendi um apartamento, quero vender um apartamento, eu quero colocar um dinheiro de um apartamento em ação, não sei o quê. Esse é o pior cenário que tem, cara. Esse é o pior modelo que tem para você começar a investir. A pessoa tem um dinheiro muito grande, nunca teve experiência de investimento da vida dela, né? Da vida dela. Muitas vezes a gente não sabe, mas pode ser da vida dela, né? E ela vai lá e quer alocar tudo de uma vez. Né? Então, se começa a ter um ambiente muito volátil, ela não suporta. Ela começa a ter dor de barriga, começa a passar mal, começa a não dormir. Por isso que é tão legal a estratégia de você construir uma carteira. Né, aos poucos, você vai fazendo pequenos aportes, né, aos poucos para você ir sentindo, conhecendo as empresas, né, você participa das conferências de resultado, começa a se sentir um pequeno dono de um grande negócio, que é o que o Bassi sempre fala, e aí depois, naturalmente, você já vai estar, quando você perceber, uma posição grande. Por isso que eu odeio quando eu escuto uma estratégia de pessoas que falam assim, não, eu não vou, eu tô muito novo, eu vou colocar numa empresa que me dá uma porrada, eu vou ganhando muita grana, e quando eu chegar lá na frente, fácil, né? eu pego aquele dinheiro todo que eu ganho e vou pra Taesa. Sabe, não vai. Sabe por que você não vai? Exato. Porque você não conhece a empresa. Você não construiu. Você nunca investiu, você nunca viu. Você nunca investiu. E provavelmente, se o cara fizesse isso numa porrada, ele iria errar. Então é muito difícil. A estratégia, ela é construída devagar, sempre. Devagar e sempre. E a mesma analogia são com as empresas que a gente quer se tornar sócio. São empresas que são bem devagarzinho. Não são empresas que têm... Pode reparar, não é nenhuma empresa que tem uma estratégia genial, maluca, que eu vou pegar e dar grande tacada da minha vida. Pode reparar, são todas as empresas do Bash, são aquelas que vão devagarzinho. Você cresce... Devagar e sempre, né? Você cresce lá, você cresce 5%, 10% um ano... Não tem nada louco de 50%. Então, você vê que são empresas conservadoras, né? Porque a gente tem como também ser conservador em bolsa. Né? Assim como você leva uma gestão conservadora numa empresa, que são essas empresas que a gente procura, da mesma forma a gente trabalha com uma gestão conservadora em bolsa, para que todo mundo consiga, em última instância, dormir tranquilo, que é o que o Fabião falou. Mas eu entendo muito a pergunta que esse rapaz fez. Também fazem pra gente esse tipo de pergunta, tipo, e o Banco do Brasil agora, né? Tá barato ou tá caro? Tem um negócio chamado memória de mercado, que é uma coisa que assombra os investidores, e não importa quanto tempo você tem de bolsa. Eu tenho 20 anos de bolsa e assombra todo mundo. E fica preso no preço médio, às vezes. Exatamente. Meu preço médio, meu Deus. E o cara para de comprar, às vezes. Exato. Então, assim, minha experiência com o Banco do Brasil, eu fiquei 3 anos só comprando o Banco do Brasil, não fiz mais nada. Era Banco do Brasil, tava barato, eu tava vendo que tava barato, beleza. Hoje, a ação do Banco do Brasil, ela parece estar cara. E, de acordo com a minha memória de mercado, é óbvio que eu vou achar que tá caro. Eu comprei nos 25, 26, 27, 25, 26, 27. Agora tá 47, 48 no momento que a gente tá gravando aqui. Tá caro ou tá barata? Você vê a empresa com valor patrimonial a R$56, empresa pagando 40% de payout, e esses 40% correspondem a uns 10% de dividendo líquido, livre de imposto, bonitinho na tua conta. E aí você pergunta, tá barato ou tá caro? Baseado em dados, barato. Baseado na tua memória de mercado, super caro. Super caro, exato. E o que você faz? Então, assim, vai de você elevar essa memória de mercado e assumir que você realmente ainda está pagando uma empresa barata, que te dá um fluxo constante de dividendos, que é muito importante para o investidor, pessoa física, que está começando. Cara, receber dividendo de 2 em 2 meses, ela paga acho que 8 vezes. 8 vezes. Em 12 meses do ano, ela paga 8 vezes. 8 anúncios. Exatamente. Então, assim, muito importante esse tipo de coisa. Então,
assim, você vai comprar 47. Se você for ver pelos dados, pelo que ela apresenta, baseado no que a gente gosta de olhar para banco, valor patrimonial, ROI, tá barata. Exato. Ela tá barata. Agora, a memória de mercado acaba influenciando, e não deveria influenciar principalmente quem está começando. Então, a gente sempre, assim, a nossa história diz que a gente conseguiu prosperar na Bolsa em função do hábito de manter aportes regulares. Então, assim, a gente é muito disciplinado nisso. Foi no começo, hoje talvez a gente se dê o luxo de não aportar todos os meses para esperar uma coisa ou outra, baseado em feeling, baseado em alguma coisa que a gente desenvolveu. Agora, a pessoa que está começando, ela não tem o hábito. Cara, olha como é engraçado. Você criar o hábito de ir na academia, talvez você crie um hábito em 3 meses. Na Bolsa, não é 3 anos para você criar o hábito. Na Bolsa são 5, 7, 9 anos para você criar o hábito, porque é um negócio que você vai fazer para o resto da sua vida. Então é muito mais difícil esse hábito aplicado em Bolsa de Valores do que aplicado em qualquer outra coisa que você vai fazer na tua vida. Né? Então a gente, o que eu acho que eu diria para essa pessoa? Baseado em números, está barato. Vai comprar? Eu acho que é uma boa opção para você estudar, para você analisar. Tem que ver o que a pessoa aceita. Uma coisa que eu uma vez falei pro pessoal que, enfim, tava meio nessa pergunta. Aí primeiro, eu falei, cara, o que você, na minha visão, tá? Vocês podem me corrigir se vocês acharem que eu tô errado. O que eu me importo mesmo é na conclusão de toda a minha análise, que para mim é o preço teto que eu tenho. O preço teto, para mim, é a conclusão de tudo. Você analisou a empresa, você viu as vantagens competitivas, os riscos, as oportunidades, você fez aquilo, você estipulou quanto vai pagar dividendo, você fez a sua projeção, ou você usou o médio, se você quiser, fez uma coisa meio junta, enfim. Terminou, você tem o preço teto. Teoricamente, primeiro, se você não acredita no preço teto que você fez, já está errado. Então você tem que voltar tudo atrás para fazer sua análise. Se você acredita naquilo, eu sempre falo pro pessoal, eu tento fazer meu aporte racional 100% do momento. Tô na tela, tá no meu momento de aportar, no meu momento mensal, semanal, quinzenal, sei lá, eu vou aportar, se tem a margem de segurança para comprar. Agora, o pessoal fala, Bruno, mas você vai comprar Banco do Brasil a 46? A Luíse Barsi falou que ela só compra 30, sei lá, 32. Aí eu tento explicar da minha forma, falo, cara, mas ela pode se dar ao luxo de fazer isso porque ela já tem uma posição de Banco do Brasil muito relevante, que já gera uma boa renda. Você que está começando, você pode ficar anos sem aportar, aí você nunca vai ver o dividendo entrar, você nunca vai ver a carteira crescer. Eu acho que tá perfeito. Então acho que faz sentido, na minha opinião. Eu falo pro pessoal que me acompanha. Eu acho que tá perfeito sua colocação, e ainda digo mais, por exemplo, se a gente pegar o preço teto médio de Banco do Brasil já para o ano que vem, quando virar o ano que você faz os preços teto de 6 anos, a média, vai dar próximo de R$48, que é o preço de hoje. E aí? Exato. Né? Então, aí entra a questão do preço teto. Falou, mas a Luíse não está aportando, mas o preço teto está falando para aportar. As pessoas têm que entender que o preço teto ele é uma referência para te dar uma margem de segurança, que você bem colocou agora. Então, você pode exigir uma margem de segurança maior ou menor. Exato. Então, pode ser que o Fábio ele vai ter um preço teto para Banco do Brasil, né, sei lá, de 35. Não é 30 até hoje. 30, 35, o que seja. Né? Então, assim, só que a gente sabe, de acordo com os dados que nós temos, pegando uma média conservadora, você tem uma margem de segurança. Exato. Né? Então, aquela pessoa que está começando, ela tem que olhar para esse teto. Não tem que realmente ficar, porque o Fábio falou, o Jean falou, o Bruno falou. Não é isso. A pessoa precisa começar a criar aquele modelo para depois ele ter a opinião de referência de mercado de qual a margem adequada para aquele ativo que ele está comprando. Né? E isso você vai construindo só com o tempo. É o que o Fabião falou, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí você vai ganhando casca até que você consiga ter o seu preço teto de referência, e você sabe que o máximo para pagar, né, seria, por exemplo, R$48 no médio. Mas eu quero uma margem de segurança maior, então eu vou pagar 40, e tudo bem. Né? Então, por isso que cada um vai ter o preço. O preço teto, ele não é algo único para todos. Ele é uma referência como margem de segurança. E é nisso que as pessoas confundem muitas vezes. Não, e se der o luxo de ter menos margem de segurança quando você está começando, eu acho. Exato. Porque senão você nunca vai aportar, pô. E é bom a consistência. E você cria o hábito. Sim. Você sabe que tem uma coisa que eu faço pra mim que talvez ajude a galera que tá nos assistindo aí. Eu sempre penso, se eu comprar a 47 e ela cair pra 25, eu vou querer comprar mais? Se a resposta for sim, tá aí. Acho que é um bom começo. Exato, é verdade.